Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, aqui é o professor José. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal Farmacologia Fácil. Esse canal que traz conteúdo sobre farmacologia, fisiologia e terapêutica toda a semana nesse mundão que é a internet. E se você não é inscrito, nem ativou as notificações ainda, o que você está fazendo? Já se inscreva, já ative as notificações, não perca nenhuma aula aqui do nosso perfil. Eu sou o professor José, dou aula há mais de 10 anos, 12 anos de farmacologia e fisiologia e mais recentemente estou aqui na internet com vocês e também na plataforma Farmacologia Aplicada R2A, que é a casa da farmacologia. Se você não conhece, eu te convido a conhecer clicando no link aqui embaixo dessa aula. Pois bem, a aula de hoje ela vai falar sobre um tema que todo ano, todo verão, todo momento que começa o aquecimento do ambiente aqui no Brasil, já que é um país tropical, ao mesmo tempo que a umidade do ar, a umidade com chuvas aumenta também, ele volta, que é o aumento anual dos casos de dengue. Então, nessa aula eu fiz um compilado de informações sobre a dengue, sobre fármacos que são contraindicados, por exemplo, eu vou justificar para você também nessa aula, e principalmente como é a fisiopatologia e os sinais de alerta que nós precisamos notar no paciente com dengue para prevenir um avanço da doença. Então, se você precisa aprender sobre a doença, sobre o aumento dos sintomas, sobre os casos que se somam aqui no Brasil, você está no lugar certo. Então, bora para a aula. Bom, não é de hoje que nós ouvimos falar da dengue, e durante essa aula você vai perceber o motivo, né? O Brasil realmente é um local no mundo em que nós temos uma incidência muito maior dessa doença em comparação a vários outros locais da Europa, da Ásia, enfim. Mas você vai, durante a aula, ver que o Brasil tem algumas peculiaridades que faz com que ele seja o celeiro dessa doença em comparação a qualquer lugar no mundo todo. E isso se justifica, é claro, também pelas reportagens que saíram já no começo desse ano. Veja essa reportagem, dengue em 2024, casos ultrapassam 500 mil no Brasil. Você imagina 500 mil casos, pessoal, no Brasil. Nessa outra reportagem, que não tinha atualizado ainda o número de casos, né, ou casos prováveis de dengue, já registraram 62 mortes pelo caso de dengue. E quando nós falamos na dengue especificamente, o número de casos ele é tão importante quanto o número de mortes, porque você já com certeza já ouviu falar da evolução da doença transmitida pelo mosquito, da evolução de uma doença que aparentemente é uma febre / gripe e que pode evoluir para um quadro de aumento da permeabilidade vascular, com hemorragias e assim por diante. E essa evolução, normalmente, ela está relacionada com uma nova exposição à infecção por dengue. Então, esses 500 mil casos prováveis de dengue, por mais que não evoluíram para o óbito ou para um caso grave num primeiro momento, eles podem se tornar algo muito mais grave com o decorrer do tempo em uma reinfecção. Então, é importante que nós saibamos diferenciar um caso comum e simples de dengue de um quadro mais grave, de um quadro que pode levar o paciente a óbito e identificar isso na população. Esse é o nosso papel e é o objetivo maior dessa aula. Pois bem, a dengue é uma doença causada por um arbovírus, né? Esse termo ele é referente, então, àqueles vírus que são transmitidos por artrópodes, não é vírus que vem da árvore, como eu já ouvi falar na internet. Então, os artrópodes são os mosquitos, né? E o principal deles, então, é o Aedes aegypti, né? Que teve sua origem na África. Então, ele transmite outras doenças além da dengue, né? Como Zika, chikungunya e outros tipos de doenças virais que estão presentes também aqui no Brasil. Então, o Aedes aegypti ele é um vetor, né, que transmite diversos tipos de doenças virais para além da doença dengue.
Pois bem, o vírus da dengue, ele pertence a uma família, né, de chamada, né, Flaviviridae, do gênero Flavivirus, que possui 4 sorotipos diferentes. Então pega essa informação. Nós temos 4 tipos de vírus da dengue circulando no mundo e uma infecção por um não garante a sua imunidade a longo prazo para os outros. E aí que vai ter também, vai ser relacionado à evolução da doença, depois para uma dengue hemorrágica e assim por diante. Então fica essa informação que são 4 sorotipos diferentes. Então, para a gente não deixar de iniciar com o pé direito, vamos dar uma olhadinha no ciclo, né, do mosquito, que é muito simples. Existem ciclos aí de parasitas, por exemplo, que são muito mais complexos, que envolvem outros animais, que envolvem outros processos de infecção. E quando nós falamos no Aedes aegypti, nós temos uma transmissão muito simples. A pessoa que tem a dengue, ela acaba transmitindo a dengue para o mosquito que a pica, o mosquito contrai, ele vai precisar se alimentar do sangue da pessoa, a fêmea, para poder produzir e evoluir os seus óvulos, proteger os seus ovos. E quando ela deposita os ovos, eles vão eclodir, vão virar primeiro uma larva, depois uma pupa e depois um mosquito adulto. E esse mosquito, né, a fêmea, por exemplo, vai transmitir então a doença para um novo humano, para um outro humano que não tem a doença. Então, nós temos um ciclo simples entre a pessoa infectada, o mosquito, e uma pessoa não infectada, que passa a ser infectada pela picada do mosquito. Então, quando nós vemos a evolução do Aedes aegypti, nós temos aqui um ciclo, né? um ciclo do ovo que demora entre 7 a 10 dias até virar um mosquito adulto. Então, o mosquito adulto, a fêmea, ela deposita seus ovos em qualquer recipiente que contenha água, e aí que vem toda a mobilização epidemiológica do Brasil e do mundo na questão de saneamento do ambiente, porque um ambiente rico para a proliferação do mosquito é o que inviabiliza qualquer tipo de medida sanitária. Nós precisamos entender que se não há um local para eclodir o ovo do mosquito, não há endemias e nem epidemias. Agora, o Brasil é um ambiente perfeito para que isso aconteça. Diversas regiões no Brasil têm um baixíssimo saneamento básico. Tem uma baixíssima vigilância epidemiológica municipal. É um ambiente quente, um ambiente úmido, perfeito para a proliferação do mosquito. Então, os mosquitos fêmeas depositam seus ovos em qualquer recipiente contendo água, muito bem, contendo água, e os ovos, então, quando eles se encontram em meio aquoso, ele começa o processo de incubação, que pode durar alguns dias ou até meses. Normalmente, pessoal, esse tempo de incubação vai levar em torno de, pode até em minutos, eclodir o ovo em contato com a água, mas normalmente gira em torno de 2 dias, né? Muito bem, aí o ovo ele vai virar larva, e a larva ela vive na água e se converte em pulpa em apenas 5 dias. As pulpas, então, elas vivem na água e demoram em torno de 2 a 5 dias para se transformarem em mosquitos adultos. E daí ter a capacidade de voar e contaminar novamente uma outra pessoa. Então esse ciclo, pessoal, é algo muito importante. Porque o ciclo do ovo até o mosquito adulto, ele tem um tempo que varia, pessoal, de 7 a 14 dias. Esse tempo, na maioria das vezes. Mas o aumento da temperatura do ambiente, somado ao aumento das chuvas, que é exatamente o que está acontecendo hoje nos países tropicais, acelera a eclosão dos ovos e a transformação de pulpa em mosquito adulto. Então acelera o aumento do número de mosquitos adultos vetores da doença. Então o que antes se acreditava que beirava os 14 dias até virar um mosquito adulto, hoje muitos pesquisadores já identificaram que passou a 7 dias, metade do tempo até da colocação do ovo, né, em algum local propício para o seu desenvolvimento, até a formação do mosquito adulto. Então, primeiro agravante,
no ambiente onde nós estamos e a proliferação do mosquito. Pois bem, então depois que vira que o mosquito adulto ele é formado e ter capacidade de voar, ele vai buscar se alimentar. Qual dos gêneros do mosquito? A fêmea. Então a fêmea ela vai buscar se alimentar para permitir com que haja a maturação dos seus ovos. Esse é o grande objetivo da alimentação sanguínea que a fêmea busca. O mosquito da dengue, ele não é um mosquito que consegue sobrevoar, não tem uma altura, né, suficiente para sobrevoar grandes áreas. Ele vai voar em torno de 1 metro, 1,5 metro, e por isso que a prevenção, passando protetor, passando repelente, nas partes de baixo do corpo, pernas, pés, tornozelos, joelhos, é muito importante durante essa época do ano. Isso indiferente se você vai para o interior, se você fica na cidade, fica no meio urbano, inclusive o meio urbano é o que mais tem casos de dengue. Então, a prevenção com repelente, especialmente nas partes de baixo, nas pernas, quando você não usa, então, calça, por exemplo, calção, enfim, chinelo de dedo, ela é muito importante porque o mosquito ele não vai sobrevoar áreas altas, e sim vai fazer uma contaminação, vai buscar alimentação em áreas de baixa altura. Além disso, o mosquito ele tem horários onde ele tem a preferência em fazer a contaminação, em buscar alimentação. Por exemplo, a parte da manhã, matutina, logo cedo, e a parte do início da noite. Então essas duas fases do dia, normalmente são as fases que nós ainda estamos em casa ou estamos voltando para casa, são as duas fases do dia onde o mosquito busca mais a alimentação. Pois bem, uma vez que o mosquito, então, ele vai ser infectado pelo vírus, porque ele vai picar uma pessoa que tem dengue e está numa fase de incubação intrínseca, passível de transmissão através do sangue, e nós vamos falar da contaminação e tudo mais, o mosquito ele vai ter um tempo de 8 a 10 dias do desenvolvimento da dengue dentro dele. Então ele vai durar em torno dos 40 dias, que ele pode contaminar depois uma pessoa, né? E ele vai então ter durante esses 8 a 10 dias a fase de desenvolvimento da doença dentro dele. Então a doença começa a proliferar, a dengue começa a se proliferar no intestino do mosquito, ele passa então para contaminar todos os órgãos internos do mosquito até as glândulas salivares. Então, numa outra infecção, e diferente do humano, onde eu tenho uma repercussão sistêmica do vírus, o vírus no mosquito é uma fase de latência, onde ele não vai fazer o ataque no organismo como faz o nosso corpo humano. Então, ao contaminar as glândulas salivares, ele vai permitir que numa segunda alimentação da fêmea, que vai acontecer, vai transmitir o vírus através da pele para o humano. E aí então, o vírus dentro do corpo humano, ele vai começar os sintomas, né, na pessoa, na fase de incubação entre 4 a 7 dias. Então, quando as pessoas viajam, por exemplo, para as regiões onde tem foco de dengue, que se sabe que tem foco de dengue, isso é muito importante, pessoal. Regiões na sua cidade, onde os casos de dengue começaram a aparecer. Nós temos que ter uma ideia de que naquela região provavelmente existe criadouros do mosquito. Existe algum local onde está se proliferando mosquito. Ou a pessoa, inclusive, é interessante porque a pessoa que desenvolveu a doença, entre 4 a 7 dias, 10 dias, ela pode ter trazido a doença para aquele local. E não quer dizer que os mosquitos que estão em criadouros no local tenham a doença, mas a presença da pessoa com a doença pode dar início ao ciclo de distribuição do vírus na população local. Então, todo caso de dengue precisa ser notificado para a vigilância sanitária para que eles consigam fazer o mapeamento dos locais de maior risco no seu município. Isso é papel de qualquer profissional da saúde, não só aqueles que fazem a testagem no NS1, nos antígenos, enfim, ou a sorologia, ou nas clínicas e hospitais. Então, a notificação ela é extremamente importante por causa disso, porque tanto o paciente com dengue é um risco para a comunidade, porque ele não transmite pessoa a pessoa, mas ele é o foco para que o mosquito obtenha o vírus e passe ele para as pessoas. Quanto a presença da pessoa com dengue numa comunidade pode representar um local onde tem diversos focos do mosquito contaminado.
e que vai passar toda a vida dele transmitindo dengue para as pessoas daquela localidade. Então, aqui justifica várias medidas epidemiológicas e sanitárias no combate da dengue. E apesar de saber de tudo isso, pessoal, nós chegamos a 500 mil casos de dengue no Brasil. E não é de hoje, infelizmente, pessoal. Se nós formos ver os registros de dengue, a dengue, o registro mais antigo de dengue da história, né? Ele vem mais ou menos datado, deixa eu pintar de verde aqui para vocês, remonta em 992 a.C. Na China, uma enciclopédia médica chinesa tem registro de casos muito parecidos de dengue, inclusive de buscas epidemiológicas já. Nos locais, busca identificar o vetor dessa doença, 992 a.C. Pois bem, antes do final do século XVIII, várias epidemias de uma doença específica com forte semelhança à dengue ocorreu na Ásia e nas Américas. Portanto, né, a gente tem uma hipótese de que a doença ela se espalhou por todos os trópicos e subtrópicos no século XIX/século XX. Então se tem o registro dos sintomas das pessoas muito parecidas com os sintomas que hoje nós sabemos que são sintomas da dengue, em meados do século XX, 19 e 20, e se acredita então que a doença se espalhou nos trópicos nessa época. Então, em uma época onde ela alcançou os trópicos e subtrópicos. Pois bem, no Brasil, né, a trajetória de surtos da dengue, elas foram registradas, caracterizadas, né, por Brathwaite, Dick e colaboradores em 2010. Eles escreveram um histórico de surtos desde 1600 a 2010. E foi caracterizado, então, caracterizaram os surtos no Brasil, e aqui nós podemos ver nesse mapa, né, muito claro um aumento dos casos. Então, entre 1980 e 1989, o número de casos, aqui do ladinho tem a legenda para evidenciar mais o aumento, né? Teve um número de casos quase que zerados, menos de 50 casos no Brasil. De 90 a 99 aumentou de 50 até 100 casos, e de 2000 a 2007 um aumento de mais 200 casos. E hoje, né, vocês veem o que o noticiário passa para nós. Então, as 4 fases, né, epidemiológicas, né, na dengue no nosso Brasil. Nós tivemos, então, a introdução da dengue nas Américas, que acredita-se que seja entre 1600 até 1946, desde o início até realmente as endemias que começaram a transcorrer o Brasil, e teve várias, né? Aí ocorreu um plano continental para a erradicação do Aedes aegypti entre 1947 até 1970, então marcado pelo sucesso da erradicação do mosquito em 18 países do nosso continente. Então, uma medida muito importante. E aí, de 1971 até 99, a reinfestação das Américas pelo mosquito. Então, isso é um grande fracasso do programa de erradicação do mosquito. O aumento, então, da dispersão do Aedes aegypti e circulação do dengue aumentou muito do ano 2000 até o ano 2010. E aí começou vários surtos, então, e o número de casos aumentando no Brasil e em toda a América, na verdade. Então, uma das evidências do aumento da dengue no nosso país, pessoal, foram durante o período de 2011, né, que piorou muito mais os casos de dengue, a 2017. Então, coincidentemente, né, foi observado o aumento dos casos de dengue durante 4 eventos esportivos globais que aconteceram aqui no Brasil. Os Jogos Pan-Americanos de 2011, que não foram no Brasil, né? Foi em Guadalajara, no México, mas as Copas das Confederações em 2013, o Mundial de 2014, todos no Brasil, e as Olimpíadas de 2016, todas aqui no nosso país. E o surto, então, se refletiu numa alta de mortalidade da dengue. Por quê, pessoal? Mais uma vez, até 2010, o número de casos ia aumentando, como nós vimos, acabei de citar para vocês. A partir de 2011 e 2017, aumentou a circulação do vírus e teve várias reinfecções, e aí a taxa de mortalidade aumentou durante esse período. Então, considerando, olha só,
os dados da OPAS, um total de 1.073.000 casos de dengue e 19.450 casos graves de dengue foram relatados em 2011. Show? Com uma incidência média de dengue de 113 casos por cada 100 mil habitantes. Se nós formos comparar com 2015, nós vamos chegar em 2015, houve um aumento de número de casos, num total de 2 milhões de casos de dengue com 1.350 mortes registradas. Então, entre 2011 até 2015, dobrou o número de casos de dengue, né? E aí, pessoal, comparando com 2015, como nós vimos, né, em 2011 até 2015 dobrou o número de casos. Se nós formos voltar aqui no nosso mapa mental, nós vemos que os casos de 2024, né, o último grande registro foi em 2015. E os casos de 2024, pessoal, supera 4 milhões de casos de dengue, 3 vezes mais que o pico registrado em 2015. Show? Então, muito importante esse aumento, muito mais exponencialmente falando, né, do que no momento mais importante que foi 2011 até 2015. Então, pessoal, se nós formos pegar um histórico da dengue no nosso país, o primeiro caso de dengue, ele foi registrado no Recife em 1685. Vejam só, então, realmente, pessoal, por isso que o histórico feito, né, pelos pesquisadores em 2010, os pesquisadores que fizeram um relato de 1600 até 2010, começaram com os relatos de Recife de 1685. Pois bem, então, primeiro caso, 1685. 7 anos depois, em Salvador, ocorreu a primeira epidemia de dengue, causando 2.000 mortos. Então, pessoal, não é novo esse problema para nós brasileiros. Em 1846, um surto de dengue também foi considerado uma epidemia, atingindo vários estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Além disso, pessoal, entre 1846 e 1916, São Paulo foi atingido várias vezes por epidemias de dengue. E daí você pensa assim, São Paulo, um meio urbano, o pessoal não tem nada a ver, a gente tem que tirar da cabeça que a dengue, por ser um vetor, um mosquito, que está num ambiente tropical, que prefere locais úmidos e calor, vai estar no interior. Não, o meio urbano é o mais importante local de contaminação pelo mosquito, pelo número de pessoas que tem lá, pelo local úmido, a possibilidade de poças de água em pneus, em vasos, em locais propícios para o desenvolvimento do mosquito e também a temperatura, né? O clima abafado também aumenta a possibilidade de contaminação. Então, no início do século XX, né, vendo todo esse problema de epidemias no Rio de Janeiro e São Paulo, Oswaldo Cruz implementou um programa de controle do mosquito que durou muitos anos, então corrobora, né, com as medidas para a erradicação do mosquito nas Américas. Então, um grande desafio da época, né, era também a febre amarela na população brasileira. Então, o Aedes aegypti foi erradicado no Brasil na década de 1950 e voltou em 1980 pelo relaxamento, né, pessoal, nas medidas sanitárias. Desde a primeira epidemia de dengue em Roraima, o Aedes aegypti persistiu no Brasil até o presente, até agora. Durante a epidemia de Roraima, os sorotipos dengue 1 e 4 já foram isolados. Então, os 4 tipos os 4 tipos do vírus da dengue já são documentados no Brasil desde muito tempo, desde as primeiras epidemias registradas no Brasil. E aí, pessoal, nós temos aqui o registro mais antigo, né, dos diferentes tipos do vírus da dengue. Em 1986, deixa eu puxar mais para cá, em 1986, né, na epidemia que surgiu lá no Rio de Janeiro e com algumas regiões urbanas também do Nordeste brasileiro, já houve o registro, então, do dengue 1, né, que é o primeiro tipo do vírus da dengue, com mais de 50.000 casos. Em 1990, o dengue 2, que foi registrado no Rio de Janeiro e também em algumas áreas do Sudeste brasileiro, e em 1998 ocorreu uma pandemia de mais de 50.000 casos no Brasil com esses 2 tipos do vírus da dengue. No ano de 2000, então, o dengue 3 foi isolado no Rio de Janeiro e uma nova epidemia de dengue, então, ocorreu entre 2001 e 2003. Então, notem como isso se repete com o surgimento de novos vírus, né, novos tipos de vírus.
se repete cada vez mais. Os sorotipos da dengue, vamos aumentar aqui um pouquinho essa imagem, eles seguem uma ordem. Se você for verificar, olha só, desde 2010 até 2016, nós tivemos, e hoje se repete essa proporção, nós sempre tivemos, menos em 2012, quando foi descoberto então o outro sorotipo da dengue, o dengue 4. Mas todos os outros anos, o principal sorotipo da dengue é o dengue 1. Então a chance de você, numa primeira infecção, por exemplo, da dengue, você desenvolver a dengue, os sintomas iniciais, é por dengue 1. É a chance, mas não quer dizer que não seja outros sorotipos da dengue, outros tipos, né, de vírus da dengue. Então nós podemos entender que no momento que você adquire a doença da dengue, adquire a presença do vírus no seu organismo, você desenvolve imunidade principalmente para aquele tipo, para aquele sorotipo, para aquele tipo de vírus da dengue. E essa imunidade ela se perdura por muito tempo. Vou repetir de novo essa informação para vocês depois. Mas não para os outros sorotipos. Você pode até durante um período de alguns meses desenvolver essa proteção, mas logo em seguida essa defesa aos outros sorotipos cai e você se torna suscetível a uma nova infecção. Menos aquele que você teve a primeira infecção. Por isso que as pessoas que têm, devido à presença em larga escala de dengue 1, a chance da evolução da doença em uma segunda infecção é por outros sorotipos de dengue. Então eu vi uma vez uma pessoa falando na internet que a dengue hemorrágica era desenvolvida por o dengue 2, dengue 3, dengue 4 e a dengue normal, gripal, quadro gripal comum é dengue 1. Isso não tem nada a ver. É porque a proporção da presença do vírus no Brasil principal é dengue 1. Por isso que a chance de você ter a primeira infecção, que normalmente é um quadro gripal, é por dengue 1. Mas não quer dizer, você pode desenvolver a doença mais grave com o dengue 2 e com o dengue 1 na primeira infecção. E quando nós falamos em dois tipos de doença, dengue gripal e dengue hemorrágica, nós não podemos dizer, é uma doença e outra doença. Não, é a mesma doença que se desenvolve aceleradamente com sintomas periféricos diferentes. Mas então, você pode, durante uma infecção, passar de um quadro comum, simples, febril, para um quadro crítico. Não é uma outra doença. Então, esse é o motivo. E nós temos mais casos de infecções graves por outros tipos de sorotipos da dengue, porque eles são os menos prevalentes e a chance deles estarem presentes deles terem notados em uma reinfecção é maior, porque se você for infectado por mais uma vez pelo dengue 1, você não vai notar tantos sintomas, provavelmente, porque você já tem imunidade a esse sorotipo. Pois bem, mas o problema não é só do Brasil. Nós podemos ver aqui, eu trouxe duas imagens aqui, de dois artigos, que eu vou colocar na última imagem da nossa aula, todos eles para vocês aqui poderem depois pesquisar. Duas imagens que mostram o panorama mundial da dengue. E nós vemos uma faixa, né, que vai seguir muito a linha do Equador, que é o local onde o ambiente climático é mais propício para a presença da dengue. Então a presença da dengue é muito maior, aqui determinado com a coloração mais rosa forte, numa região onde eu tenho a temperatura perfeita, né? Então o clima perfeito para a transmissão do mosquito e para a proliferação do mosquito. Por isso que nós vemos aqui, não se fala de dengue na América do Norte, na Rússia, na Europa, não se fala de dengue lá, porque não se desenvolve mosquito lá. E quando nós vemos aqui na própria região onde nós temos o maior impacto do mosquito, né, da proliferação e a presença de dengue, nós vemos que o Brasil ele está junto com vários países da América, né, com a presença completa do mosquito, ou seja, em todas as regiões do país. E nós vemos outros, né, com uma completa falta do mosquito, né, uma presença, né, uma falta da presença do mosquito, e também países da África que não apresentam o mosquito, não tiveram registros ainda. Mas nós percebemos uma faixa contínua, né, aonde sim, nós temos muitos casos em todas as regiões de vários países da África, da Ásia e da América com casos
do mosquito da dengue. Pois bem, então vimos a evolução das epidemias aqui no Brasil, já vimos também que não é um problema exclusivo do Brasil, é um problema mundial, mas de países com uma semelhança, tanto em questão de saneamento básico, tanto que é uma doença muitas vezes negligenciada e emergente, de países emergentes, né, ou subdesenvolvidos, porque nessa região também nós temos esse tipo de país. Nós vimos alguns países que estão em branco, mesmo estando nessa região, países onde tem um controle de saneamento básico e de prevenção muito mais efetivo. Show? Então nós temos também países que estão na região, mas que têm uma característica, então, diferente, né, de cuidado no ambiente de proliferação do mosquito. Muito bem, então vamos seguir falando um pouco mais sobre o vírus agora. Sobre o vírus da dengue. Então, como eu disse, é um arbovírus transmitido por artrópodes, né, o mosquito Aedes aegypti. São um grupo de taxonomamente diverso de vírus que tem um único transmissor, um vetor artrópode e hospedeiro vertebrado. Então, o arbovírus mais clinicamente significativo pertence ao gênero Flavivírus, que é um membro então da família Flaviviridae, e alfavírus, um membro da família Togaviridae. Há 5 arbovírus epidêmicos humanos, né, que surgiram ou ressurgiram em ambos os hemisférios nas últimas décadas. Né? Então, não existe apenas o vírus da dengue transmitido por artrópodes. Então, olha a pegada. Nós temos a dengue, que é o tema da nossa aula, o vírus da Zika, o vírus do Nilo Ocidental, o vírus da febre amarela, que foi uma grande preocupação lá do Oswaldo Cruz, mas que até hoje é uma preocupação no Brasil, e o vírus da chikungunya. Se você, né, que acompanha o nosso perfil, bom, agora o tema principal é dengue, mas se você quiser que eu traga aulas aqui no nosso perfil falando dos outros vírus, das outras formas de contaminação, falar do Zika, do vírus do Nilo Ocidental, não tão presente aqui no Brasil, mas febre amarela e chikungunya, coloque nos comentários que eu faço um vídeo, uma aula como essa, um manual sobre cada uma dessas doenças virais. Muito bem, os primeiros 4 vírus pertencem ao gênero Flavivírus, enquanto o chikungunya pertence ao gênero Alfavírus. Pois bem, pessoal, então como que é o vírus da dengue? Vamos puxar aqui para o ladinho e vamos dar uma olhadinha na estrutura desse vírus. E aí citando algumas proteínas, né, presentes no vírus. Pois bem, nós temos 3 proteínas estruturais importantes, né, codificadas pelo genoma do vírus. Lembrando, qualquer vírus, eles são parasitas obrigatórios. Então eles vão parasitar uma célula, eles vão utilizar, já que eles não conseguem por si só se replicar, crescer, se multiplicar, ele precisa utilizar o genoma da célula humana para utilizar maquinários, ribossomos e as enzimas da célula humana para montar novos vírus, que são chamados de vírions, e assim infectar várias outras células do corpo. Então ela infecta uma célula, se divide, se multiplica ali dentro, melhor dizendo, não se divide, entrega o seu DNA, ele utiliza, sequestra aquela célula e aquele DNA do vírus ou RNA, né, no caso do vírus da dengue, o RNA, vai ser utilizado para produzir várias proteínas do vírus e dentre elas nós temos então proteínas essenciais para o desenvolvimento da infecção. Então são proteínas codificadas pelo genoma do vírus da dengue. Então, por exemplo, a proteína de membrana chamada proteína M, a proteína de envelope chamada proteína E, e dessas 2 proteínas que ficam na superfície do vírus. Elas são importantíssimas porque são reconhecidas, por exemplo, pela imunidade, pela nossa imunidade adaptativa. Então, são proteínas que são reconhecidas. E as proteínas não estruturais chamadas de NS, né? NS1, NS2 e assim por diante. A proteína E, né, a proteína E, que é do envelope viral, ela está disposta na superfície de todos os sorotipos, né, todos os tipos de vírus da dengue, com 90 monômeros compactados que ficam planos contra a membrana e facilita a entrada do vírus em células hospedeiras. Então esse é o objetivo da proteína E e ela é atacada e reconhecida por várias células da nossa imunidade, ligando-se então a receptores e mediando a fusão da membrana viral da célula. Já a proteína NS1,
E pensa, o vírus está dentro da célula, se divide, produz essa proteína, e boa parte dela, se for pensar assim, onde essas proteínas estão? Elas estão em montagem do vírus, relacionadas com o vírus. Elas não ficam circulando por aí no nosso organismo. Já a proteína NS1 intracelular, ela participa precocemente da replicação viral e é encontrada em infecções induzidas por vírus por vários compartimentos vesiculares que abrigam então a replicação do vírus dentro da célula. Só que a NS1 também é transportada para a superfície celular, onde da célula humana, onde permanece associada à membrana celular e é secretada no formato sNS1, como um produto solúvel associado a lipídicos. Então, o que quer dizer isso, professor? Falou grego para mim. Essa proteína, essa safadinha, ela sai da célula e vai se distribuir pelo nosso organismo. E ela é usada para a verificação da fase aguda da dengue. Então ela é uma proteína sintetizada pelo genoma viral que sai da célula, viaja pelo organismo e é encontrada em pessoas que estão no desenvolvimento do vírus. Show? Muito bem, pessoal. Então, como começa a infecção pelo vírus da dengue? Na pele, né, a entrega do vírus, né, pelo mosquito, ela já resulta a infecção de macrófagos, células dendríticas e células de Langerhans, grandes células de Langerhans. E essas células infectadas, então, elas migram do local inicial da infecção nos glândulos linfáticos, para os glândulos linfáticos, o que desencadeia então o recrutamento de outras células, como monócitos, macrófagos, que estão se tornando alvos subsequentes então da infecção pelos vírus dengue. Como resultado, eu vou agora, a partir de agora na nossa aula, eu vou citando o vírus como o vírus dengue. Como resultado, então, o número e a variedade de células infectadas por esse vírus depois da infecção da pele, contato inicial com células do local para outras células e a região dos linfonódulos, aumenta a infecção e pode se disseminar por todo o sistema linfático com a infecção de células de linhagens mononucleares, incluindo células derivadas do sangue, como monócitos, circulares, que circulam no nosso sangue, células dendríticas, mieloides e células esplênicas e macrófagos hepáticos. Então a distribuição do vírus é em todo o nosso organismo após a passagem então da pele e a infestação dos primeiras células do local. E nessa imagem, pessoal, até no próprio artigo da Nature que eu usei para produzir boa parte dessa aula, tinha uma imagem um pouquinho mais legal que essa até. Mas essa eu achei mais completa, mostrando como funciona a infecção pelo vírus, na verdade infecção não, né? Invasão viral e as etapas da replicação. Se nós formos pensar no vírus do influenza, por exemplo, ele tem a fase de ancoragem, a fase do desnudamento viral, a fase da replicação viral, a fase da maturação viral e depois da liberação viral. E daí quando nós falamos no oseltamivir, que é um antiviral muito utilizado hoje para infecções por influenza, ele é um fármaco que tem como alvo a liberação viral. Então quando nós falamos numa proliferação, de uma infecção viral no nosso organismo, cada tipo de vírus vai ter uma sequência de etapas de invasão e de replicação e eclosão, enfim, para uma nova infecção. Então as etapas da infestação viral é diferente de vírus para vírus. E os alvos dos antivirais também são muito seletivos. A exemplo, o oseltamivir, que é um inibidor da liberação viral. E a fase de liberação viral é a mais importante no influenza. Então ele não vai poder ser usado por nenhuma outra infecção viral. E aí que limita muito as opções terapêuticas. Nós vamos falar, principalmente nessa aula, dos fármacos contraindicados para os casos de dengue que todo mundo fala. Sim, infelizmente não vou trazer para vocês até agora, né? Hoje, dia 13/2/2024, não vou poder trazer para vocês um mecanismo de antiviral, simplesmente porque nós não temos nenhum antiviral contra a dengue até agora. O que nós temos são medidas de rastreio e triagem,
que são muito efetivas no controle dos sintomas e evolução da doença, alguns medicamentos de suporte de sintomatológico e a vacinação. Show? Então nós temos aqui, na verdade, o passo a passo muito parecido com o dos outros vírus, apesar de não ser igual. Então nós temos o primeiro passo, né? A reconhecimento das proteínas do envelope viral, as receptores celulares, e aqui, pessoal, nós temos vários receptores. Lá no vírus do Covid, por exemplo, 19, nós temos receptores especialmente presentes no pneumócito, primeira cepa do vírus descoberta, no pneumócito do nosso organismo, do pulmão. Já o vírus da dengue, ele reconhece uma enormidade de receptores celulares. Por isso que ele consegue invadir várias e várias células do nosso organismo. Então nós temos aqui a primeira fase, que é o reconhecimento do vírus frente aos receptores de membrana. As proteínas chamadas de clatrina vão revestir o local aonde o vírus vai ser internalizado. Então ele é endocitado em uma bolha perfurada, revestida então por clatrina. Então está aqui a endocitose mediada por clatrina. E aqui nós temos então na fase 3 a clatrina sendo liberada, iniciando o processo endossomal. Então a clatrina é liberada para a entrada de um novo vírus. E aqui nós temos então a formação do endossoma, que é uma vesícula onde eu tenho o vírus aprisionado dentro da nossa célula, no citoplasma celular. Então vamos puxar um pouquinho essa imagem para o lado para conseguirmos ver melhor a fase 4. Então o endossoma inicial ele é marcado pela presença de uma proteína chamada de Rab5, essas esferas então verdinhas aqui na membrana do endossomo, onde o pH está em torno de 6,5, né, e segue então em direção da maturação do endossomo. Pois bem, na fase 5, o endossomo maduro ele é marcado pela Rab7, então outra proteína que altera o pH então mais baixo, ou seja, 5,5, e esse pH ácido leva a várias alterações conformacionais que permitem então a fusão do vírus e a liberação do material genético. Pessoal, isso é muito clássico da invasão viral, né? Então, por exemplo, a mantadina é um fármaco que é um inibidor de transportes do próton, que o próton, o hidrogênio, acidifica o meio dentro do endossomo viral. Então, existem outros vírus que têm como alvo, antivirais que têm como alvo bloquear essa fase, a fase de acidificação endossomal e maturação do vírus para a liberação do material genético. Então, essas alterações conformacionais fazem a fusão do envelope viral, a membrana da célula do hospedeiro, então libera o material. Então, a 7ª fase da invasão, né, da infestação do vírus, é a fase de liberação do seu RNA. Então, ocorre uma desmontagem do vírus completa, ele é todo desfragmentado e é liberado o genoma viral encapsidado. O RNA, então, se liga, que é o RNA ligado ao capsídeo, então no citoplasma da célula. E aí, pessoal, esse RNA viral, olha só, olha que loucura isso, pessoal. Ele vai ser utilizado pelos ribossomos da nossa célula. Então, o vírus, ele realmente ele sequestra a nossa célula. Então esse RNA ele vai passar pela transcrição de proteínas que produz as nossas proteínas. Então a fase de translação e replicação é a fase onde as nossas proteínas, os nossos ribossomos utilizam o RNA do vírus para produzir proteínas do vírus. Então essa fase, o RNA viral, ele serve como modelo para tradução e replicação lá no retículo endoplasmático. E aí nós temos então a produção de proteínas que vão montar o novo vírus, especialmente as proteínas de membrana. E claro, a proteína NS é uma das proteínas que é utilizada, que é produzida nessa fase. Então, a próxima fase do vírus ele é feita depois de saída do retículo endoplasmático. Ele vai então para o complexo de Golgi, já o vírus montado. Então essas proteínas, as partes do vírus são produzidas por essa replicação e dele é montado novamente, né? Então a maturação viral
é essa parte. Então o genoma replicado gera proteínas que são montadas, formando uma partícula viral imatura ainda, mas pré-pronta lá no retículo endoplasmático. Então esse vírus pré-formado, ainda imaturo, passa do retículo endoplasmático para o complexo de Golgi, onde ele vai ser maturado através de várias proteínas, como a proteína furina, que permite então a maturação do vírus dentro das vesículas do complexo de Golgi. E a partir daí, então, o vírus maduro é exocitado da célula infectada, fica livre e passa a completar o ciclo de infecção em outras células do nosso organismo. Então aquele primeiro macrófago infectado na pele vai sofrer com tudo isso, e aí quando ele estiver nos nossos linfonodos, ele vai liberar o vírus prontinho. Ele entrou e ele saiu para infectar outras células. E aí então, pessoal, a infecção por qualquer sorotipo da dengue resulta em uma imunidade homotípica. O que significa isso? Uma imunidade homotípica para apenas um dos sorotipos. Isso a longo prazo. Ou seja, uma imunidade contra o sorotipo causador da infecção. Pessoal, anotem isso. Isso é muito importante. Tenho certeza que vocês têm dúvidas sobre isso aí. Quando a pessoa é infectada por um dos sorotipos da dengue, por exemplo, o dengue 1, ela vai ser desenvolver uma imunidade homotípica a longo prazo para aquele sorotipo. E a curto prazo, uma imunidade heterotípica para os outros sorotipos. Então, durante uma fase, de aproximadamente 2 meses, uma pessoa que foi infectada por dengue 1 vai ter uma imunidade heterotípica, ou seja, uma imunidade para todos os sorotipos da dengue. Agora, após 2 meses, essa imunidade começa a cair e vão ficar, então, vai ficar presente no ser humano a defesa imunológica para até aproximadamente 2 anos, apenas aquele sorotipo que causou infecção. E aí, outros sorotipos podem causar uma nova infecção. Por isso que tinha uma falácia que a dengue grave era causada a dengue hemorrágica era causada por dengue 2. Porque a maioria das pessoas que tinham a dengue hemorrágica era por dengue 2, mas não é porque o vírus é o causador. Você pode ter uma síndrome gripal por dengue, característica de síndrome gripal por dengue, numa primeira infecção por dengue 2, 3, 4, tanto faz. Agora, a evolução da doença vai se seguir provavelmente por uma reinfecção por outro sorotipo, seja ele qual for, porque você não está com imunidade. Inclusive, a sua imunidade, ela pode causar alguns problemas na presença dos outros sorotipos. As imunoglobulinas e a imunidade desenvolvida para um sorotipo, isso já foi comprovado em várias pesquisas, ele piora o quadro de infecção por os outros sorotipos. Você pode estar pensando, bom, eu desenvolvi a imunidade para um dos sorotipos. Por que numa outra infecção por outro sorotipo a doença é muito pior? Tem algum motivo? Sim. A própria imunidade, ela desenvolve uma facilidade de infecção do vírus numa segunda exposição. Olha que loucura. Isso, várias pesquisas demonstram isso. Uma nova infecção pode ser piorada, é piorado, o quadro clínico geral do paciente é piorado, a chance de o quanto o vírus penetra na célula é aumentado pela própria imunidade que está reconhecendo proteínas nesse vírus, mas não está conseguindo encaixar direito. Eu tenho imunidade completa para o dengue 1. E ele não consegue, a minha imunidade não consegue reconhecer o dengue 2 com perfeição. Mas esse reconhecimento incompleto facilita a entrada dele na célula. E por isso que a infecção é muito pior, é muito mais desenvolvida e pode causar quadros graves. Show, pessoal? Então, pegamos várias informações nessa aula, desde a história epidemiológica da dengue, desde vários padrões de infecção, como acontece com uma pessoa ou com outra. E agora, nós vamos na próxima aula aqui no nosso canal, então para você não perder essa próxima aula, já coloca aqui, já clica em se inscrever, em ativar as notificações,
Então na próxima aula nós vamos falar, já vou mostrar para você, olha só, da patofisiologia e alterações vasculares causadas pela dengue. Então olha que maravilha. Então vamos falar de tudo isso. Vamos falar do diagnóstico, triagem e prevenção e quadro clínico da dengue. Olha que mapa mental para nós analisarmos as 3 fases da dengue: febril, crítica e recuperação. E quais são os sintomas, então, principais, de acordo com a OMS, para poder diferenciar um quadro grave de um quadro comum. Sem falar, então, dos medicamentos contraindicados para casos de dengue. Então, para não perder, mais uma vez, se inscreva, ative as notificações e bora aprender mais farmacologia, terapêutica e fisiologia com este professor aqui na internet e aqui no YouTube. Até mais, até a próxima aula.